A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que muitos aqui já passaram por lutas que só Deus conhece. E se o Senhor me deu forças para superar, é porque Ele também quer usar este testemunho para abençoar a vida de alguém. Desde pequena fui criada no meio da Irmandade. Meus pais são servos fiéis, meu avô era ancião, e desde cedo aprendi a amar a obra da piedade. Sempre fui uma menina quieta, que gostava de ajudar em casa, de ouvir os hinos e de participar das reuniões. Quando cheguei à mocidade, meu maior desejo era servir ao Senhor e um dia, formar uma família dentro da bênção de Deus. Foi numa reunião de jovens que conheci o Daniel. Ele era um irmão sério, trabalhador, sempre presente nas atividades da comum. Os irmãos mais velhos falavam bem dele, e aos poucos fomos criando uma amizade. Com o tempo ele pediu a palavra para meu pai, e depois de muito orar, meu coração teve paz. Achava que era a vontade de Deus, porque tudo parecia tão certo. Ele era respeitado, tinha um bom emprego, e acima de tudo, amava a obra. O noivado foi um tempo de muita alegria. Eu me preparava para ser uma boa esposa, como a palavra ensina. Sonhava em ter um lar onde Deus fosse o centro, onde pudéssemos criar nossos filhos na verdade. Mas, irmãos, às vezes as coisas não são como parecem. Logo nos primeiros meses de casamento, comecei a notar coisas estranhas. Daniel ficava muito cansado, às vezes tremia sem motivo, e suas mãos não obedeciam como antes. Ele dizia que era estresse do trabalho, que logo passaria. Eu, como esposa, tentava ajudar, fazia chás, orava por ele, mas algo dentro de mim não ficava em paz. Um dia, enquanto arrumava a gaveta dele, encontrei uns papéis de médico. Não era meu costume mexer nas coisas alheias, mas naquele momento senti que precisava saber. E foi então que vi, diagnóstico de Parkinson. Fiquei paralisada. Por que ele nunca tinha me falado? Por que escondeu uma coisa tão séria? Confrontar não foi fácil. Ele chorou, pediu desculpas, disse que tinha medo de me perder, que achava que eu não iria querer casar se soubesse. Mas, irmãos, a mentira não vem de Deus. E o pior ainda estava por vir. Com o tempo, comecei a perceber que ele saía muito, dizia que era por causa do trabalho, mas chegava em casa com cheiro de perfume, com desculpas que não faziam sentido. Meu coração doía, mas eu engolia tudo, porque uma esposa deve ser submissa, deve confiar no marido. Até que um dia uma irmã da comum, com muito cuidado, me chamou num canto e disse: Ana, você precisa orar muito pelo seu casamento. Há coisas que não estão certas. Aquilo me abalou. Passei noites em claro, chorando, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. Até que uma madrugada, depois de muito clamar, tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, e de repente apareceu um varão vestido de branco, com uma luz tão forte que me cegou. Ele não falou, mas eu senti no meu coração. Ele não é quem você pensa. Saia enquanto é tempo. Acordei suando, com o coração acelerado. Não contei para ninguém, mas comecei a observar mais. Até que um dia, sem querer, vi uma mensagem no celular dele. Era de outra mulher. Não era a primeira, nem a segunda. Eram muitas. E ali, irmãos, ali eu caí em mim. Não era só a doença que ele tinha escondido. Era uma vida dupla. Fui para a casa dos meus pais com o coração partido. Meus pais oraram comigo, meu pai me abraçou e disse: Filha, Deus não quer que você viva assim. Ele vai te mostrar o caminho. E foi o que aconteceu. Hoje, depois de muito sofrimento, estou em paz. O casamento acabou, mas minha fé não. Aprendi que às vezes, o que parece ser uma bênção pode ser uma armadilha do inimigo. Mas Deus é fiel. Ele não nos deixa sozinhos. Mesmo quando achamos que tudo está perdido, Ele está lá nos guiando. Se você está passando por algo parecido, não tenha medo de buscar a verdade. Ore, clame e Deus vai te mostrar o caminho. Não fique calado no sofrimento. Às vezes, o que parece ser amor pode ser só engano. Mas Deus não engana. Ele é a verdade. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais irmãos possam ser libertos das mentiras do inimigo. Deus abençoe a todos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um detalhe que Deus me revelou depois daquela noite tão difícil, quando descobri a verdade sobre meu casamento. Porque vejam só, o inimigo não desiste fácil. Ele tenta de todas as formas nos fazer duvidar, nos fazer acreditar que não temos saída. Mas Deus é maior, e Ele não nos abandona. Depois que voltei para a casa dos meus pais, eu ainda sentia um peso no coração. Não era só a dor da traição, não. Era como se algo ainda não estivesse claro. Eu orava, chorava, pedia a Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso saber. Se ainda tem algo que eu não estou vendo, revela para mim.
Porque, irmãos, eu não queria tomar nenhuma decisão baseada só na minha dor. Eu queria a direção de Deus. E foi numa noite, depois de muito clamar, que Deus me deu um sonho. Não era um sonho qualquer, não. Era tão real, tão vivo, que quando acordei, eu sabia que era uma mensagem do Senhor. No sonho, eu estava num lugar escuro, como se fosse um túnel sem saída. E de repente apareceu uma luz. Não era uma luz comum, não. Era como se fosse um caminho sendo aberto diante de mim. E eu ouvi uma voz clara como água dizendo: Filha, não é para você voltar. O que foi quebrado, eu já restaurei. O que foi perdido, eu já recuperei. Confie em mim. Eu acordei com o coração acelerado, mas com uma paz que não dá para explicar. Porque, irmãos, eu sabia que aquilo era Deus falando comigo. Não era a minha imaginação, não era o meu desejo. Era a voz do Senhor me guiando, me mostrando que eu não precisava ter medo do futuro. Mas vejam só, o inimigo não gosta quando a gente obedece a Deus. Nos dias seguintes começaram a chegar mensagens do meu ex-marido. Ele pedia perdão, dizia que tinha mudado, que tudo tinha sido um engano do inimigo. Ele até chegou a dizer que ia procurar os anciãos, que ia se arrepender na comum. E eu, irmãos, eu fiquei confusa. Será que eu estava sendo dura demais? Será que Deus queria que eu desse outra chance? Foi então que minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me chamou e disse: Filha, você já pediu a Deus uma direção, e Ele te respondeu. Não é agora que você vai duvidar. O inimigo está tentando te fazer voltar atrás, porque ele sabe que se você obedecer a Deus, você vai ser abençoada. E ela tinha razão. Porque vejam só, se eu tivesse voltado, hoje eu estaria na mesma situação, ou pior. Então, eu me ajoelhei mais uma vez e disse: Senhor, se é da tua vontade que eu volte, me dá um sinal claro. Mas se não é, tira esse desejo do meu coração. E irmãos, Deus fez exatamente isso. Ele tirou aquele peso, aquela dúvida. Ele me deu forças para seguir em frente, mesmo com a dor, mesmo com as lágrimas. Hoje eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele casamento, como também me deu uma nova oportunidade. Não estou dizendo que é fácil, não. Tem dias que a saudade aperta, tem dias que a solidão dói. Mas eu sei que Deus está no controle. Ele tem um propósito para a minha vida, e eu confio nele. E sabe de uma coisa, irmãos? Depois de tudo isso, eu aprendi que a gente não pode confiar só no que a gente vê, no que a gente sente. A gente tem que buscar a Deus em oração, tem que pedir direção, porque só Ele conhece o coração das pessoas. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Se você está passando por uma situação parecida, se está com dúvidas, se está sofrendo, não desista. Ore, clame, busque a Deus de todo o seu coração. Porque Ele ouve, Ele responde, Ele liberta. Não fique preso nas mentiras do inimigo. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de buscar a verdade. Deus tem um plano para a sua vida, assim como teve para a minha. E Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te guiar, vai te sustentar, vai te dar forças para seguir em frente. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos fortalecer na fé. Porque juntos na Irmandade somos mais fortes. Deus abençoe a todos. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que a dor não veio para me destruir, mas para me aproximar mais do Senhor. Porque antes eu vivia na minha rotina, achando que tudo estava bem, que eu era uma boa esposa, uma boa filha da Irmandade, cumprindo com meus deveres. Mas Deus permitiu que aquela tempestade viesse para me tirar da zona de conforto, para me fazer depender só dele. Porque às vezes a gente acha que está firme, mas é só quando o chão treme que a gente descobre em quem realmente está apoiado. E olha, não foi fácil não. Teve noite que eu acordei com o travesseiro molhado de lágrimas, com o peito doendo de tanto chorar. Teve dia que eu olhava no espelho e não reconhecia mais a mulher que eu era. Porque como é que uma pessoa que sempre se considerou forte, que sempre confiou no marido, que sempre acreditou que estava fazendo tudo certo, de repente se vê tão quebrada, tão enganada? Foi como se tudo que eu acreditava desmoronasse de uma vez. Mas foi aí, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais vou esquecer. A nossa força não vem de nós mesmos, não vem das nossas certezas, não vem das pessoas. A nossa força vem de Deus, e só nele a gente pode confiar de verdade. E eu não tô dizendo isso só porque é bonito de ouvir, não. Eu tô dizendo porque eu vivi. Porque eu vi na prática como Deus sustenta quando a gente não tem mais forças. Teve dia que eu não conseguia nem levantar da cama, mas minha mãe chegava, sentava do meu lado, orava comigo, e eu sentia uma paz que não vinha dela, não vinha de mim, vinha do Espírito Santo. Porque a Irmandade é assim, quando o membro sofre, todos sofrem junto, mas quando o membro é consolado, todos são consolados também. E foi isso que me segurou.
E o mais incrível, irmãos, é que mesmo no meio daquela dor toda, Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha percebido antes. Coisas que eu deixava passar porque estava muito ocupada com as aparências, com o que os outros iam pensar. Porque a gente vive numa época que valoriza muito as redes sociais, os sorrisos nas fotos, os tudo bem automáticos. Mas Deus me ensinou que a vida real não é assim. A vida real tem choros escondidos, tem noites de insônia, tem perguntas sem resposta. Mas também tem a mão de Deus estendida, esperando a gente pegar nela. E foi pegando nessa mão que eu comecei a enxergar que mesmo no meio do caos, tinha bênçãos que eu não estava vendo. Porque sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava ali quebrada, Deus começou a me mostrar que Ele estava preparando algo novo. Não foi do dia para a noite, não. Foi devagar, como o jardim que nasce depois da chuva. Primeiro foi a paz que voltou pro meu coração. Depois foi a coragem de voltar a sorrir sem culpa. E hoje, irmãos, eu posso dizer que eu tô em um lugar que eu nunca imaginei que ia estar. Não é que a dor acabou, tem dias que ainda dói sim. Mas agora eu sei que essa dor não é para me parar, é para me transformar. Porque Deus não joga fora o que Ele começou. Ele não abandona a obra das suas mãos. E se Ele permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tinha um propósito. Talvez para me ensinar a ser mais compassiva com os outros. Talvez para me fazer valorizar mais a família, a irmandade, as coisas simples da vida. Ou talvez só para me mostrar que, no final das contas, o que importa mesmo não é o que a gente tem, não é o que a gente parece ser, mas sim quem a gente é diante dele. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria conhecido a Deus da maneira que eu conheço hoje. Porque é fácil louvar quando tudo tá bem, quando a família tá unida, quando o casamento tá firme. Mas é quando a gente tá no vale, quando a gente não enxerga a saída, que a gente descobre o que é fé de verdade. Porque fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é confiar nele mesmo quando tudo parece perdido. Fé é levantar a cabeça e dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio em ti. E foi assim que eu comecei a reconstruir a minha vida. Não do jeito que eu planejava, não. Mas do jeito de Deus. Porque às vezes a gente faz planos, mas o Senhor tem um plano melhor. E hoje eu tô aprendendo a descansar nisso. A não ter pressa. A não forçar as coisas. Porque se tem uma coisa que essa história toda me ensinou, é que Deus não se atrasa. Ele nunca chega cedo, nunca chega tarde. Ele chega na hora certa. E olha só que coisa linda, irmãos. No meio desse processo todo, Deus me deu uma nova missão. Porque hoje eu não vejo mais a minha dor como uma maldição, mas como uma ferramenta para ajudar outros irmãos que estão passando pelo mesmo. Porque eu sei como é se sentir sozinho, como é ter vergonha de contar, como é achar que não tem saída. Mas eu também sei como é sentir a mão de Deus te levantando do chão. E se o meu testemunho puder ser um raio de luz para alguém que está no escuro, então todo o sofrimento valeu a pena. Porque a gente não foi chamado para viver uma vida medíocre, não. A gente foi chamado para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença onde a gente está. E às vezes é justamente nas nossas fraquezas que Deus mostra a sua força. Porque quando a gente tá fraco, é que a gente permite que Ele seja forte em nós. Então, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma luta, eu quero te dizer, não desista. Pode ser que hoje você não enxergue saída, pode ser que hoje a dor tá muito grande, mas Deus não te abandonou. Ele tá ali do seu lado, esperando você entregar essa carga para Ele. Porque Ele é fiel. Ele cumpre o que promete. E se Ele permitiu essa batalha na sua vida, é porque Ele já tem a vitória preparada para você. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um versículo que tem sido o meu sustento nesse tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Porque é isso, não é? A gente quer entender, a gente quer controlar, a gente quer ter todas as respostas. Mas às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é confiar. Então, se você precisar de oração, deixa aqui nos comentários. Se você quiser compartilhar a sua história, a gente tá aqui para ouvir. Porque a Irmandade é assim. A gente chora junto, a gente ora junto, a gente se levanta junto. E no final, a glória é toda de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos. Que Ele fortaleça a sua fé, renove as suas forças e te encha de esperança. Porque com Deus, nada está perdido. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, eu aprendi que a maior força que a gente tem não é a nossa própria, não é a nossa inteligência, não é a nossa teimosia de querer resolver as coisas sozinho. Não. A maior força que a gente tem é quando a gente se curva e diz: Senhor, eu não dou conta. Toma as rédeas da minha vida. Porque olha, eu já pensei em desistir.
Já pensei que não ia aguentar. Já me senti tão pequena, tão sozinha que cheguei a questionar: será que eu mereço isso? Será que eu fiz algo tão errado assim? Mas aí no silêncio do meu quarto, com as lágrimas caindo, eu ouvia uma voz mansinha no meu coração: filha, confia em mim. E era isso. Não tinha explicação, não tinha fórmula mágica. Só tinha essa certeza: Deus não me tinha abandonado. E sabe o que mais? Depois que eu me entreguei de verdade, as coisas começaram a mudar. Não foi do dia para a noite, não foi fácil, mas foi real. Porque Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. E quando a gente para de lutar contra a vontade dele, aí sim a gente vê a mão dele agindo. Eu lembro que uma irmã da Irmandade, uma irmã mais velha, já de idade, mas com uma fé que parecia uma rocha, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela seguiu minha mão, olhou nos meus olhos e disse: minha filha, Deus não tira a gente da tempestade, mas Ele entra no barco com a gente. E quando Ele tá no barco, nenhuma onda é grande demais. E é verdade, irmãos. É a mais pura verdade. Porque eu poderia ter ficado amargurada. Poderia ter guardado rancor, poderia ter me fechado para todo mundo, para a igreja, para a família. Mas não. Porque Deus me mostrou que o perdão não é para quem errou, é para quem foi ferido. Perdoar não é dizer que tá tudo bem, é dizer: Senhor, eu não vou deixar isso me destruir. Eu entrego isso nas tuas mãos. E quando a gente faz isso, irmãos, a paz vem. Não é uma paz que o mundo dá, não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que só quem já passou pelo vale da sombra da morte entende. E hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele foi me guiando, mesmo quando eu não enxergava. Vejo como Ele usou até as coisas ruins para me aproximar dele. Porque às vezes a gente precisa ser quebrado para ser moldado. Às vezes a gente precisa passar pela fornalha para sair mais puro, mais forte, mais dependente dele. E eu não tô aqui para dizer que foi fácil. Não tô aqui para pintar um quadro de que tudo agora é perfeito. Não. A vida ainda tem os seus desafios, ainda tem dias que a saudade aperta, que a memória dói. Mas tem uma coisa que mudou: eu não tô mais sozinha. Porque agora eu sei que não importa o que vier, eu tenho um pai que me sustenta. Tenho uma irmandade que me apoia. Tenho uma família que ora por mim. E isso, irmãos, isso faz toda a diferença. Então, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma luta que parece não ter fim, eu quero te dizer: não desista. Não desista de buscar a Deus. Não desista de clamar. Não desista de acreditar que Ele pode mudar a sua história. Porque Ele pode. Ele é o Deus que ressuscita o que está morto. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza. Ele é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se você tá com medo de pedir ajuda, se tá com vergonha de contar o que tá passando, lembra disso. Na Irmandade, a gente não é perfeito, mas a gente é família. E família se ajuda. Família ora um pelo outro. Família não deixa ninguém cair sozinho. Então, se precisar, fala com um irmão mais velho, com uma irmã de confiança, com os teus pais. Não carrega esse fardo sozinho. Porque o inimigo quer que a gente se isole, quer que a gente ache que ninguém vai entender. Mas isso é mentira do maligno. Deus colocou a Irmandade na nossa vida para a gente se fortalecer juntos. E para terminar, eu quero deixar um recado para quem tá pensando em desistir da fé, tá pensando em virar as costas para Deus porque a dor tá grande demais. Não faz isso. Porque o mundo lá fora não tem resposta para sua dor. O mundo não vai te dar paz. Só em Cristo a gente encontra descanso para a alma. Só nele a gente acha força para seguir em frente. Então, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, mesmo que seja com o coração partido, continua firme. Continua na oração. Continua na palavra. Continua na Irmandade. Porque a vitória já é nossa. Já foi ganha na cruz. E um dia a gente vai olhar para trás e vai ver como Deus foi fiel em cada passo. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que Ele te encha de esperança nova hoje. Que Ele te lembre que você não é definido pelas suas lutas, mas pela graça dele. E que no final de tudo a gente possa dizer, como salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se esse testemunho tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa um comentário pra gente orar por você. E lembra, Deus não te abandonou. Ele tá ali do teu lado, esperando você confiar nele mais uma vez. A paz de Deus, irmãos. Que Ele te guarde em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus, meus amados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais desse caminho que o Senhor tem me guiado, porque sei que tem irmão e irmã aí que tá passando por provação semelhante. E o inimigo tem usado isso para tentar abalar a fé. Mas eu vou contar como Deus tem me sustentado, porque a história não terminou ali não. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, parece que o mundo desabou. Não era só a vergonha, não era só a dor da traição,
Era o peso de saber que eu tinha falhado no que eu mais prezava, ser uma esposa fiel, ser uma mulher de Deus. Eu me sentia como se tivesse decepcionado não só o meu marido, não só a minha família, mas a própria Irmandade. Porque na nossa comum a gente sabe, o casamento é sagrado, é uma aliança diante de Deus. E eu me perguntava, será que eu fiz tudo certo? Será que eu poderia ter evitado isso? As noites eram longas, irmãos. Eu acordava com o coração apertado, como se tivesse uma pedra no peito. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela via meu sofrimento e só dizia, filha, entrega nas mãos dele. Deus não te deixou sozinha até aqui, e não vai deixar agora. E foi assim, no silêncio da minha dor, que eu comecei a buscar o Senhor de um jeito que eu nunca tinha buscado antes. Não era mais aquela oração de rotina, não. Era um clamor. Era como se eu estivesse agarrada nos pés de Jesus, igual aquela mulher do fluxo de sangue, falando, Senhor, se ao menos eu tocar nas tuas vestes, serei salva. Porque eu precisava de uma resposta. Precisava saber se Deus ainda me via, se Ele ainda me ouvia. E foi numa dessas madrugadas, depois de muito chorar, que eu senti uma paz tão grande invadir meu coração, como se o Espírito Santo mesmo estivesse ali me abraçando. Não teve voz, não teve visão, foi só uma certeza, eu estou contigo. Mas o inimigo não desistiu não. Ele veio com tudo. Começou a jogar na minha mente. E agora? Você vai ficar solteira para sempre? Quem vai querer uma mulher separada? Porque a gente sabe como é, irmãos, na nossa comum, o casamento é para toda a vida, e quando isso não acontece, parece que a gente carrega um peso. Mas foi aí que meu pai, homem de Deus, me chamou para conversar. Ele abriu a Bíblia e me mostrou em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E ele falou, filha, Deus não terminou contigo. Ele tem um propósito para sua vida, e isso aqui não é o fim. É só um novo começo. Aquelas palavras foram como bálsamo para minha alma. Claro que não foi fácil. Teve irmão que olhava para mim com pena, teve irmã que cochichava nos cantos. Mas eu aprendi uma coisa, a minha vida não é para agradar homem, é para agradar a Deus. E se Ele me libertou daquele relacionamento, foi porque tinha algo melhor para mim. Não falo isso com orgulho não. Falo com gratidão, porque eu poderia ter ficado ali, engolindo sapo, fingindo que tudo estava bem, só para manter as aparências. Mas Deus não quer isso da gente. Ele quer verdade. Ele quer um coração quebrantado, não uma máscara. E sabe o que foi mais lindo, irmãos? Ver como Deus foi restaurando a minha autoestima. Porque o inimigo tinha me feito acreditar que eu não prestava para nada, que eu era culpada, que eu merecia aquilo. Mas o Senhor, pouco a pouco, foi me mostrando que eu sou filha dele, que eu sou valiosa, que eu tenho um propósito. Comecei a servir mais na obra da piedade, a ajudar as irmãs mais novas, a participar dos cultos com mais fervor. E foi assim, na obediência, que Deus foi me curando. Hoje, eu olho para trás e vejo como o Senhor foi fiel. Não foi do jeito que eu imaginava, não foi no tempo que eu queria, mas foi do jeito dele, e isso é perfeito. Eu ainda não sei o que Deus tem para mim no futuro, se é um novo casamento, se é a vida de solteira dedicada à obra. Mas uma coisa eu sei, eu confio nele. Porque se ele me tirou daquele poço, se ele me segurou quando eu estava prestes a afundar, ele não vai me abandonar agora. Então, se você está passando por uma separação, se você está se sentindo julgado, se você está com medo do amanhã, eu quero te dizer, Deus não te rejeitou. O mundo pode te apontar o dedo, as pessoas podem falar, mas o que importa é o que Deus diz de você. E Ele diz que você é amado, que você é perdoado, que você tem um futuro. Então levanta a cabeça, irmão. Seca essas lágrimas e segue em frente. Porque a sua história não terminou. Deus ainda vai fazer coisas lindas na sua vida. Coisas que nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você está lendo isso e está com o coração apertado, faz uma coisa, para agora mesmo e ora. Fala com Deus como você está falando comigo. Não precisa de palavra bonita, não precisa de teologia. Só fala, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai te responder. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine com a sua face e te dê paz. E lembra, Deus não te abandonou. Ele está ali do teu lado, esperando você confiar nele mais uma vez. Se esse testemunho te edificou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa um comentário para a gente orar por você. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a enxergar a luz no fim do túnel. Não foi fácil não. Teve noites que eu chorava até adormecer, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento.
Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, foi me mostrando que Ele tinha um plano melhor para mim. Porque às vezes a gente acha que tá tudo perdido, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais. Mas é justamente nessas horas que Deus age. Ele não nos deixa afundar. Ele estende a mão e diz: filha, confia em mim. Eu me lembro de uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, que eu abri a Bíblia sem nem saber direito onde estava lendo. E meus olhos caíram em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo para minha alma. Não era coincidência, não. Era Deus falando direto comigo. E dali para frente, eu comecei a me apegar mais ainda à palavra, à oração, à irmandade. Porque a gente não foi feito para carregar os fardos sozinho. Deus colocou a família, os irmãos na fé, para nos ajudar a levantar quando a gente cai. E foi na comum entre os irmãos que eu encontrei força. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ele vai te restaurar. E ela tinha razão. Porque pouco tempo depois, eu comecei a sentir uma paz que não vinha de mim, não. Era uma paz que só pode vir de Deus. Aquela paz que o mundo não dá, mas que enche o coração da gente quando a gente entrega tudo nas mãos dele. Claro que teve gente que falou, que julgou. Tem sempre aqueles que acham que sabem da nossa vida melhor do que a gente mesmo. Mas eu aprendi uma coisa: o que importa não é o que os homens dizem, é o que Deus diz. E Deus disse que eu era livre, que eu não precisava mais viver na mentira, no engano, que eu merecia ser feliz, sim, mas feliz do jeito dele, na sua vontade. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus restaurou a minha vida. Não foi do jeito que eu imaginava, não foi fácil, mas foi no tempo dele. Porque a gente quer tudo para ontem, não é? Quer que a dor passe logo, que a ferida sare rápido. Mas Deus trabalha no seu tempo. E quando Ele age, Ele faz completo. Não deixa nada pela metade. Eu me casei de novo, sim. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu não entrei com medo, com dúvida. Dessa vez eu entrei com a certeza de que era a vontade de Deus. Porque eu aprendi a esperar nele. Aprendi a ouvir a sua voz antes de tomar qualquer decisão. Meu marido hoje é um homem temente a Deus que me trata com respeito, com carinho, que ora comigo, que busca a comum junto comigo. E isso, irmãos, é uma bênção que não tem preço. Mas eu não quero que vocês pensem que a minha vida é um mar de rosas agora. Não é. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem lembranças que doem. Ainda tem momentos que a gente olha para trás e pergunta: por que eu passei por tudo isso, Senhor? Mas é nessas horas que eu lembro das palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins, até as dores, até as traições. Porque foi através daquela dor que eu aprendi a depender mais de Deus. Foi através daquele vale que eu conheci a fidelidade dele de um jeito que eu nunca tinha conhecido antes. E hoje, eu posso olhar para trás e agradecer, não pela traição, não pela dor, mas pelo que Deus fez através daquilo tudo. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui hoje, falando com vocês, compartilhando essa história que pode ser a história de alguém mais. Talvez você que está lendo isso está passando por algo parecido. Talvez você está se sentindo sozinho, traído, sem esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não te abandonou. Ele está ali do teu lado, mesmo que você não sinta. Mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que você não veja saída, Ele está contigo. E Ele vai te tirar desse lugar. Só não desista. Não desista de orar. Não desista de buscar a Deus. Não desista de confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a vitória já é sua. Você só precisa acreditar nisso. E se você tá com o coração pesado hoje, faz uma coisa: para agora e clama a Deus. Fala com Ele de coração. Não precisa de palavra bonita, não precisa de fórmula. Só fala: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda a confiar em Ti de novo. Porque Ele ouve, Ele vê, e Ele vai te responder. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê forças para seguir em frente. E lembra, Deus não te deixou. Ele nunca deixa. Ele só tá te preparando para algo maior, algo que você ainda não vê, mas que vai te surpreender. Se esse testemunho te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa um comentário para a gente orar por você. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. A paz de Deus, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que eu entrei na casa dos meus pais depois daquela noite. Minha mãe, com os olhos cheios d'água, só me abraçou e falou: Filha, Deus está contigo. E ali no colo dela eu chorei tudo que eu tinha guardado. Não foi um choro de fraqueza, não. Foi um choro de alívio, porque eu sabia que mesmo machucada eu não estava sozinha.
A minha família, a Irmandade, eles me cercaram. Não com palavras vazias, não. Com oração. Com amor. Com aquele silêncio que só quem já passou por uma tempestade entende. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita fé, pegou a Bíblia e leu para mim o Salmo 34. Chega perto de Deus, e Ele chegará perto de você. E foi ali que eu entendi, eu não podia ficar parada na dor. Precisava me levantar. Precisava confiar que Deus tinha um plano, mesmo que eu não enxergasse ainda. Os dias que seguiram não foram fáceis. As pessoas falavam, olhavam, julgavam. Alguns irmãos até me evitavam, como se a minha dor fosse contagiosa. Mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos homens não define o que Deus já determinou para nós. O que importava era a voz dele, que falava no meu coração: filha, levanta. Eu tenho mais para ti. E foi assim, aos poucos, que eu comecei a reconstruir. Não foi da noite pro dia. Teve noites que eu acordava com o coração apertado, pensando no que poderia ter sido diferente. Mas toda vez que a dúvida vinha, eu abria a Bíblia e lia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3:13. Não era questão de esquecer o passado, mas de não deixar ele me prender. Um dia, depois de muito orar, eu tive coragem de voltar para comum. Não foi fácil, não. O olhar de alguns ainda doía. Mas eu lembro da irmã Maria, uma irmã mais velha, que veio até mim e falou: minha filha, o inimigo queria te ver caída, mas Deus te levantou para ser testemunho. Aquelas palavras me deram força. Porque era verdade, eu não estava ali por acaso. Eu estava ali para mostrar que mesmo no vale Deus não abandona. E hoje, irmãos, eu posso dizer: valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Porque Deus não só me tirou daquela situação, como me deu uma paz que eu nunca imaginei que poderia ter. Eu aprendi que a fé não é a ausência de dor, não. É a certeza de que mesmo na dor, Deus está no controle. Se você está passando por algo parecido, eu quero te dizer: não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não tem saída. Deus tem. Ele sempre tem. Pode ser que hoje você não veja a luz no fim do túnel, mas acredita em mim, ela existe. E enquanto você não enxerga, Deus está trabalhando. Está preparando. Está restaurando. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender. Como Ele me surpreendeu. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. E se esse testemunho te tocou, compartilha. Comenta. Ora por quem está passando por isso. Porque a gente não foi feito para carregar a cruz sozinho. A gente foi feito para se apoiar, para se levantar juntos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos. Amém. A paz de Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa caminhada. Porque depois que Deus me tirou daquele vale, a vida não ficou fácil de repente, não. Teve dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, aquela dúvida: será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter aguentado mais? Mas aí, irmãos, era só eu abrir a Bíblia, só eu me ajoelhar em oração, que Deus me lembrava: filha, foi eu quem te guiou. Confia. Porque vejam só, depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi só o coração que precisou sarar, não. Teve as perguntas dos irmãos da comum. E aí, Júlia, o que aconteceu? Alguns com boa intenção, outros só por curiosidade do mundo. Mas eu aprendi uma coisa: não preciso dar satisfação para ninguém além de Deus. O que importa é que a minha consciência estava limpa perante Ele. E isso, irmãos, ninguém pode tirar da gente. Meu pai, que sempre foi um homem de muita oração, me chamou um dia e disse: filha, o que passou, passou. Agora é hora de reconstruir. Deus não te trouxe até aqui para você ficar olhando para trás. E foi aí que eu entendi: a restauração não é só espiritual, não. É prática também. Comecei a ajudar mais na obra da piedade, a participar dos cultos com mais disposição, a servir os irmãos como nunca. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor. Mas, irmãos, eu não vou mentir, teve noites que o choro vinha. Teve dias que a saudade do que poderia ter sido apertava. Porque a gente sonha, não é? A gente sonha com um lar, com filhos, com uma vida ao lado de quem a gente ama. E quando isso se quebra, dói. Mas foi nessas horas que eu me agarrei nas promessas. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essa palavra, irmãos, foi o meu esteio. E sabe o que mais? Deus não só sarou meu coração, como Ele me deu uma missão. Hoje, quando uma irmã mais nova vem me procurar com medo de falar sobre o casamento, sobre as dúvidas que tem do noivo, eu posso olhá-la nos olhos e dizer: irmã, não tenha medo de buscar a Deus. Não tenha medo de pedir discernimento. Porque um erro hoje pode ser uma dor amanhã que você não precisa passar. Não tô falando para desanimar ninguém, não. Tô falando para alertar.
Porque o mundo tá cheio de armadilhas, e o inimigo não quer ver família abençoada, não. Ele quer é destruição. E foi assim, aos poucos, que Deus foi me usando. Primeiro foi uma irmã, depois outra, depois um casal que estava em crise, e eu via que através da minha dor, Deus estava consertando outras vidas. Porque é assim que Ele faz, irmãos. Ele não desperdiça a nossa dor. Ele transforma em testemunho. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher restaurada. Não porque as cicatrizes sumiram. Elas estão lá, e eu não tenho vergonha delas. Mas porque Deus me deu uma paz que passa todo entendimento. Uma paz que só quem já passou pelo vale entende. E o melhor de tudo, eu aprendi a esperar em Deus de um jeito que eu não sabia antes. Porque antes eu achava que esperar era ficar parada. Mas não é, irmãos. Esperar em Deus é continuar andando, mesmo quando a gente não enxerga o caminho. É confiar que Ele está na frente, abrindo as portas certas, fechando as erradas e guiando os nossos passos. Se você está lendo isso hoje e está com o coração partido, eu quero te dizer, não desista da fé. Não deixe que o inimigo te convença que Deus te abandonou. Ele não abandonou. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. E um dia, você vai olhar para trás e vai ver que em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada oração desesperada, Ele estava te preparando para algo maior. Porque a história da gente não termina onde o homem diz que termina. Não, irmãos. A nossa história termina onde Deus diz que termina. E Ele ainda não acabou de escrever a sua. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E se esse testemunho te tocou, não guarda só para você não. Compartilha com quem precisa ouvir. Comenta aqui se você também já passou por um vale e viu a mão de Deus te levantando. Porque a gente precisa se fortalecer juntos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos. Amém.